Mair Tavares é de poucas palavras, mas é também um dos mais destacados profissionais da primeira geração do pós-cinema novo. Foi ele quem montou o clássico Matou a Família e Foi ao Cinema, de Júlio Bressani, e o Road Movie, Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, e Ópera do Malandro, de Rui Guerra. No período da retomada, Mair se dedica aos novos diretores, como Lírio Ferreira, Lúcia Murat e Sandra Werneck, entre outros. Mair Tavares é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Mair Tavares, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. Quero dizer que é um grande prazer recebê-lo aqui. Mair, como começa a sua relação com o cinema? Começou com o filme 16, eu estava no colégio de aplicação, Antônio Calmon e Sidney Weissman, resolveram fazer um filme, me incorporei. Esse filme passou no Festival JB, tirou o segundo lugar, e o Glauber se apaixonou pelo filme e chamou o Calmon a trabalhar com ele. Aí, com essa vem, também entrei, não com o Glauber, mas entrei em cinema por aí. O Glauber já tinha feito o que nessa época que chama o Calmon? Tinha feito Deus e Diabo, né? Já tinha feito Deus e Diabo. Já é uma figura importante. Agora, daí você vai trabalhar com o Joaquim, fazendo Macunaíma, que é um grande marco do cinema brasileiro. Tinha feito antes o Terra em Transe, mas com o Joaquim eu trabalhei mais especificamente. E era o Eduardo Escorel também, montador dos dois. Como que foi fazer o Macunaíma? Qual que era a orientação? Ali que você entra de fato como montador? Não, eu fiz assistência de montagem só. Mas era uma coisa, eu também tinha um pouco mais de trabalho. Enfim, tinha mais coisas para fazer, porque o Terra em Transe, o Eduardo fazia quase tudo. E você? Aí o Glauber me pegou, me botou para tirar número de borda de 14 mil pés de filme, porque ele tinha medo que a polícia entrasse lá e roubasse todo negativo, todo positivo. Então, fui eu, fiquei 14 mil pés de filme. E é coisa, né? É bastante coisa, 14 mil é bastante coisa. E no Macunaíma, como era trabalhar com o Joaquim, fazendo a assistência de montagem? O Joaquim é legal, enfim. Agora eu não me lembro mais como é que era especificamente, mas era bacana. O Joaquim é simpático. Macunaíma vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, andava para ganhar vintém. Também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Seu Pará! Ô, seu Pará! Seu Pará! Siri te mordeu, foi? Tem muito guaiamu nessa água doce daqui. Eu vou mergulhar de novo pra ver se tem mesmo. É óbvio que a demanda do cinema novo já era uma demanda de experimentação, mas era tudo organizado em função de uma ideia narrativa muito rígida. E no caso do Júlio Bressani e de outros diretores daquele momento, daquele estilo de experimentação, você tinha uma maior liberdade para romper, sobretudo, com quaisquer regras. Não era só uma regra básica, uma regra de campo contra campo, de eixo, de olhar, mas era, por exemplo, quebrar todas as expectativas em relação ao olhar do espectador e, sobretudo, endereçar a narrativa para uma direção completamente inesperada. Exigia-se, no chamado cinema marginal, muito mais do montador do que no cinema novo. Então, nesse sentido, a obra inicial do Mair ela é muito mais incisiva. Mas qual que era a diferença entre, vamos dizer, em termos de espírito estético, entre os filmes do cinema novo que você teve envolvido no seu começo e os filmes do cinema marginal, do Rogério e do Júlio? O Rogério e o Júlio eram mais anarcos e mais libertários também, né? Ainda tinha Porque Glauber, quando chegou, influenciou muito. Então as pessoas ficaram assim, Glauber, aquela coisa toda. Aí era tudo... O Júlio, inclusive, fez o primeiro filme dele, o Cara a Cara, que era uma coisa meio glauberiana. Aí depois que ele desbundou, fazendo o outro filme, Família do Barulho? Não, o primeiro filme dele que ele fez, depois do primeiro filme anárquico que ele fez. O Anjo Nasceu. Aí que ele desmudou mais, mas ele antes fez um filme... Mais quadradão. A influência do Glauber. O Glauber tem muita influência sobre as pessoas. Sem dúvida. Mas no caso desses filmes do Rogério e do Júlio,
onde que a câmera, mais do que nunca, era experimental. Como que é você pegar um material desse, vamos dizer, indomável, e tentar dar uma ordem? Se é que tem ordem isso? Não tem ordem, não. Não tinha muita ordem, não. Se pegava, se montava, se dizia, não, isso aqui talvez seja melhor assim, assado, e rapidamente tinha um filme. Não tinha esse primeiro corte, segundo corte, terceiro corte, não tinha nada disso, não. Nesta tarde gris, com surra pequenininha. Puxa, me disseram que essa gente era diferente, mas vai ser diferente assim, em Bariloche. Cuidado, hein, moço, que a gente morde. Ah, é? Eu também mordo e não sou vacinado. Agora, você já sendo montador, né? É o caso desses filmes da Belé. O que o Rogério e o Júlio te pediam na hora que, por exemplo, Copacabana, Mon Amour ou A Família do Barulho? Senta aí e monta. não tinha muito essa postura de diretor e montador, não. Era uma coisa mais solta mesmo. Total liberdade? Total. Mas também, tipo, como o material era pouco, ali você via aquela coisa e fazia uma coisa mais diferente também. Então, eu lembro que no filme do Rogério, Copacabana, Mon Amour, eu peguei umas galinhas lá, tinha as galinhas, eu soltei as galinhas no meio do copião, as galinhas no meio da cidade, o Rogério achou ótimo, enfim. Tudo que você fizesse era bom também. Tinha esse lado bonito, que era anárquico, mas era mais legal, diferente de Cinema Novo. No que seria diferente? Porque Cinema Novo era uma postura um pouco clássica de cinema. E no Júlio e no Rogério, e também no Ezio Visconti, era uma coisa muito mais solta. Mas eu sempre quis saber, aqueles cortes, vamos dizer, abruptos do cinema do Rogério e do Júlio, nesse começo da Belé, isso daí era montagem, tinha umas elipses, né? Era tinha colagem. Colagem. Isso daí era o quê? Esse trabalho da montagem ou... colagem mesmo. Colagem, Era uma função quase artista plástico. Essa coisa... até comentei com o Júlio há pouco tempo atrás. O Júlio, lembra naquela época do Família do Barulho? A gente fez uma coisa de artista gráfico. Botou todos os rolos no chão e foi emendando e colando e montou o filme. Função quase de instalação. Ou seja, então aquelas imagens, aquela coisa que pula, e aquela coisa não sincrônica, desincrônica, é resultado dessa... porque ninguém tinha interesse muito em fazer a coisa normalmente como se fazia os filmes de Cinema Novo. Então nisso foi essa coisa diferente. Agora, isso nasce como? A ideia era provocar um estranhamento? Provocar um estranhamento, claro. No cinema podia pegar tudo. Não era aquela coisa formal. Aí não adianta puxar o saco que não vai ter papo. Ou dar força agora, ou vai comer lixo depois. Que tipo de influência? Isso tinha o que atrás disso? Qual que era o background de influência estética? Woody Grude, que se chamava Woody Grude na época. Era uma coisa que seria uma coisa underground mesmo. Enfim, uma coisa que se fazia aí fora pouco e se fez no Brasil nessa época. Agora, entre o Rogério e o Júlio, Rogério Sganzella e Júlio Bressani, tinha alguma diferença em trabalhar com um ou com o outro? Qual que era? Tem. Eu achava o Rogério mais cinematográfico, mas o Júlio era mais lúdico. Sabe? O Júlio tinha mais estranheza o que ele fazia. O Rogério era mais cinematográfico, uma coisa mais uma postura mais cinematográfica. O Júlio já tinha mais loucura também. Você podia
de repente, tenta exemplificar? Você se lembra de alguma coisa assim? Não, por exemplo, o Júlio fez o Balão Oral horrível, que até a gente montou e não fez a mixagem. Passou direto direto pro ótico. Isso é uma coisa temerosa. O Rogério já tinha uma coisa mais clássica. Ele tinha que fazer mixagem, aquela coisa toda. Os estágios. O Júlio não, o Júlio é mais caótico nessa... Total. Agora, você acha que havia uma intenção desse pessoal da Belé de se distinguir em relação ao pessoal do cinema novo na montagem? Total, na montagem tudo, né? Na maneira que eles faziam cinema, realmente. Não, mas na montagem específica, tinha? A montagem, eu acho que não foi uma coisa tão importante, por exemplo, porque eles já filmavam tendo aquele ponto de vista. Meu ministério de composição, né? Então é assim que vocês fazem. Quando é pra fazer comigo, reclamam. Hoje sempre mando eu. Estão ouvindo, seus palacas? Vamos andar de quatro, seus lembrados, seus terminais, seus palacas. Vamos de quatro. Você olhando esses filmes, desse início seu, lá do Rogério, do Júlio, ou até o do Macunaíma, do Joaquim Pedro, o que te parece esses filmes, do ponto de vista da questão técnica? São bem feitos, bem montados? O Macunaíma era bem feito. Os filmes do Rogério eram diferentes da montagem, do Júlio também, enfim, era uma montagem diferente. Tanto que até eu me lembro que na época, quando o Rogério brigou com o Joaquim Pedro, por causa do Júlio, separou o Joaquim Pedro, ele disse assim, não, os personagens são ruins porque saem pela esquerda baixa na tela. Foi maldade dele, mas enfim. E o Júlio era muito, muito amigo do Joaquim, brigou com ele nessa época, depois voltou. Agora, mas olhando os filmes de hoje, tecnicamente, você acha que eram bem feitos? O resultado? Não, o do Júlio e o Rogério não eram para ser bem feitos, eram para ser diferentes. Já o Macunaíma era um filme bem feito, um filme bem posado. Carne da minha perna! Carne da minha perna! Carne da minha perna! Carne da minha perna! Que vai? Que vai? Que vai? Que vai? A gente pegou o filme e desmontou todo ele. Tinha uma história contada, aí pegamos o filme, desmontamos todo e fomos remontando mais no sentido mais lúdico. E a sua parceria com o Cacá Diegues, como que ela acontece? Vocês vão fazer vários filmes. É porque Cacá ele brigou com o Eduardo Escorel, aí me chamou. Eu montei o Chica da Silva, depois montei Chuveirão, montei acho que 4 filmes dele. Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil e montei Quilombo. 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 Porque você não gostou de montar Quilombo? Acho que ninguém gostou de Quilombo, não. Por quê? Por causa do trabalho difícil? O que era? O trabalho difícil também, e Cacá, eu acho que ele voou um pouco demais em cima da história e não teve correspondência da produção. Então, ficou aquém do que deveria ser. Para levantar as forças, se o peito estiver fraco, bom é tirar o sumo do saião, misturar com mel e beber. Agora, se vocês se ferirem no mato, vocês pegam a mamona. Pega a mamona, amassa bem a mamona, bota na ferida. Chica da Silva, por exemplo, você passa pela turma do cinema marginal e cai com o Cacá, que era um expoente do cinema novo. E o Chica da Silva é um filme, assim,
não mais do cinema novo, mas é um filme da negritude, é um daqueles núcleos, vamos dizer, de negritude que o Kaká aborda, e de uma extrema sensualidade. Porém, era um filme papai e mamãe, começo, meio e fim. Como que é voltar essa narrativa? Não tem muito problema, não. Mas é alguma coisa que te agradava, essa montagem? Me agradou, sim, porque tinha muito material, e é Diamantina, casado que eu adoro. Então, aí foi lá, foi filmando, montando, enfim, essa coisa toda. E aí é um filme legal, acho bom o filme, acho bacana esse filme. Porque Diamantina é muito bonito, né? Então, qualquer ponto que você posasse a câmera, valia a sequência. Então, é tudo muito bonito. Qual que era a orientação do Kaká nesse filme, você se recorda? Sentado do meu lado ficava. Aí ia fazendo. Mas ele, todo dia ia moviola, enfim. Aquela coisa toda. Ou seja, não tinha a liberdade que você teve com o Júlio, com o Rogério, era mais ali no cabresto? Mas também é o primeiro filme que eu fazia com ele, né? Então ficou mais em cima de mim. Mas foi bom. E o pior, senhor, meu amo, é que seu filho me maltrata e me bate. Ainda agora ele me feriu aqui. Por isso eu vim correndo lhe mostrar. Anteontem aqui. Outro dia aqui. Por toda parte ele me bate, me morde, me pisa. O corpo todo me arde, meu senhor. E nos outros filmes do Quilombo você falou, mas Chuvas de Verão. Chuvas de Verão, o Kaká, depois de ter feito Chico da Silva, foi sucesso, ele quis fazer um filme menor, coisa inteligente dele. Aí filmou lá, uma coisa pequena, no subúrbio do Rio. E talvez seja o melhor filme dele, eu acho. Chuvas de Verão. É delicado, né? É delicado, é. Você se dá bem com esse tipo de história, vamos dizer, de costumes? Na hora... Porque uma história... E é o caso do Chuvas de Verão, né? É uma história de amor, não deixa de ser. Ele necessita de uma montagem em cima de uma narrativa que seja o mais linear possível, né? Ou não, mas no caso desse filme, sim. Mesmo na linearidade, você tem as nuances que você consegue ver. Desculpe. Então, é delicado. É bacana isso. O senhor tem razão. O trabalho está escasso, os circos estão acabando, mas a culpa é do... Seu Afonso, nós estamos prestando um servicinho extra para o senhor, venha ver. Seu Afonso, domingo eu vou dar um espetáculo aqui em frente para as crianças do bairro. O senhor é meu convidado. Domingo tem espetáculo, seu Afonso. Você gosta desse tipo de recurso, ou seja, dessa linearidade, ou você prefere aquela coisa doida do Rogério e do Júlio? Não, aquela coisa doida do Walter Lima. Do Walter Lima? Do Livro Delírio. Por quê? Qual que é? É mais interessante, né? É uma coisa que um escritor escrevia sobre montagem de cinema. A montagem pode ser opaca ou translúcida. Opaca quando ela é a sequência de planos. De translúcida quando o plano se mistura, tem a coisa atemporal. É mais bonito isso, eu acho. Tanto eu fiz tanto isso nesse filme quanto no filme da Lúcia Murat, o Quase Dois Irmãos. Também foi uma coisa mais... Não tem tanta sequência lógica da história. Então você tem a sequência diferente da história. Aí, ó. Também o tamanho do nariz dele. Aí, a bolsa aí, como combinado. Certinho? Meu irmão, querendo umas peças, mais munição, é só ligar. É isso aí. Tá, tudo certo. Tá na mão. Aí, vambora, rapaziada. Bora. Eu queria falar do Bye Bye Brasil, que é um filme que teve uma importância na época e hoje, tudo bem, é visto com simpatia na história do cinema brasileiro. A montagem desse filme, porque é um road movie, não deixa de ser, aquela coisa. Teve alguma dificuldade? Não, o que eu acho do Bye Bye Brasil é que o Kaká ali, ele filmou meio pesado, com 35, aquela coisa som direto.
Então teve alguma dificuldade para filmar, porque tinha colocar um blimp na câmera, uma coisa meio... Se bem que acho que era BL-35, mas era uma câmera pesada. Eu achei que se tivesse... Porque, por exemplo, aquele filme que foi feito na Floresta Amazônica, pelo Bodansky, que foi feito 16, foi feito 16, eu achava mais legal. Quando você diz uma câmera pesada, traduz isso para mim, por favor. Não, a câmera tinha um peso naquela literalmente câmera. Um peso? Literalmente um peso. Uma câmera bem pesada. Ou seja... O Bodansky fez 16, foi mais... Com isso, uma câmera pesada, você faz com que a cena aí você faz os planos mais... Exatamente, menos plano, enfim, essa coisa toda. E fazendo, no caso, já que o Bye Bye Brasil era um filme de viagem, ou seja, várias localidades, se você tivesse uma câmera mais leve, você teria... Eu acho que sim, eu tinha essa sensação. Atenção, senhoras e senhores. Pela primeira vez em praça pública, o extraordinário e inimitável Lord Cigano, o imperador dos mágicos e dos videntes, apresentará o seu fabuloso número que já assombrou as plateias de São Paulo e do resto do sul do país. Com licença. Para o Vigor Rui! A Lira do Delírio é assim, dentro da sua filmografia, digamos assim, né, que é uma obra extensa, ela se destaca, eu acho que... Mas você acredita que ela se destaca por conta... É uma somatória de experiência sua, Cinema Novo, Rogério... Não, a Lira do Delírio, a gente pegou o filme e desmontou todo ele. Tinha uma história contada, aí pegamos o filme, desmontamos todo e fomos remontando mais, no sentido mais lúdico. Aí deu uma coisa interessante, eu acho. O Walter Lima, já passou aqui pela sala de cinema, ele contou várias histórias desse filme, dizendo situações. O filme, na verdade, acabou sendo fruto de vários acasos. Imagino, então, na hora que chegou para você o material bruto, você deve ter... Seus cabelos devem ter ficado em pé. Não, os cabelos ficaram normais. Mas o filme tem uma coisa complicada com o Walter, que a mulher dele morreu no meio da montagem. Então foi meio pesado. Mas o Walter, ele tem uma coisa cinematográfica muito boa, internamente. E o filme é bem filmado. Então deu para fazer essa coisa, essa nuance mais bonita. Agora, costuma-se dizer que você foi um dos responsáveis, justamente como faleceu a mulher do Walter, num acidente, você foi lá e botou o filme debaixo do braço e tipo, Walter, vamos concluir esse filme. Mais ou menos, mas tinha que fazer isso, porque senão se entrasse na coisa da mulher, a Nessa morreu, outra coisa, se fosse ficar na transação da morte dela, aí levaria um tempo louco. Eu acho que não sei se hoje o filme teria sido feito, se levasse mais tempo, porque a mulher morreu, etc, etc. Enfim, aí com uma semana depois tinha uma cena do elevador. Ele entrava no elevador, que era... É mesmo, hein? Mas o Walter ele foi bacana disso. Você, quando vai montar a Lira do Delírio, quer dizer, não tinha encomenda. Você tinha um copião e tinha essa responsabilidade de montar. Não tinha conversa com o Walter? Tinha. Já tinha tido? Não tinha uma ideia do filme que ele tinha te passado? Tinha uma ideia vaga, porque o filme mudou muito. Mas tinha... E o Walter também é muito cinematográfico, né? Então, ele pegou no ato a coisa. Isso foi legal da parte dele. No filme Comecei a Lira do Delírio, que a filmagem foi caótica, tem muito resultado de improviso, os atores não tinham texto, foram criando conforme lá o desenrolar dos acontecimentos, do balaio, né, da festa que acontecia.
deve surgir cenas maravilhosas e outras ruins. Agora, na montagem, o montador, no caso você, ele tem que ter... O ruim a gente tira. Esse é o conceito, é só isso. Mas tem que saber qual vai ser de ruim para isso, né? Porque às vezes um filme está mal filmado, mas interessa aquilo. Mas eu acho que salvou-se o filme. Mas, por exemplo, no caso da Lira, você tem planos que, por exemplo, são rápidos, ou tem planos mais alongados, e você fica muitas vezes percebendo que esses planos, às vezes, não dialogam com as outras, com a sequência. Isso daí é o quê? É resultado de justamente para provocar esse estranhamento do espectador? Olha, eu quando monto, eu sou muito intuitivo. Eu não sei aonde... Eu não faço pela coisa racional, eu faço pela minha intuição. Então, acredito que tenha dado certo. Quando te procuro nesses carnavais, eu reaprendo que a vida se aproveita enquanto dura. Que a vida dura só um dia, um porre, um gesto, um gemido, um canto, um pulo, um delírio. Ou pouco mais do que isso. Quando te procuro e não te encontro no meio dos blocos e dos rostos, me dou conta que a liberdade é pagã e a carne vale. 3 dias num só espaço de alegria e cansaço é uma dose suportável de liberdade para desafogar as velhas mágoas. Quando você monta um filme com a Lira, que tinha um material rico e se tornou um grande filme, o diretor, depois que vê esse material montado, obviamente ele foi acompanhando. Claro. Como que você sustenta que essa cena é melhor que aquela? Qual que é o conceito? Qual que é a base? Acho que não havia isso, não. É um trabalho conjunto mesmo. Esse tá bom, esse não tá bom, isso tira por quê? Por isso. Então vamos tirar. Essa coisa toda. E o Boto também é muito intuitivo, né? Então era fácil trabalhar com ele. Mas com o Arup foi um delírio, porra. Todo mundo enlouquecendo, as pessoas enlouqueciam. Enfim, na selva, enfim, você ficar 2 meses morando numa cabana. Mas olhando a sua filmografia, você tem bastante coisa mesmo com o Kaká, por exemplo. Você ainda filmou Tieta. Tieta não foi muito boa montagem, não. Não foi? Porque o Tieta, Kaká filmou muito, e muita coisa, e tinha um peso também de Jorge Amado por trás. Aí aquilo ali... E também teve culpa minha, que a Karen montou comigo também. A Karen Haller. Karen Haller. Então a gente sabe disso. Quer dizer, todo mundo tem culpa naquilo. Me fala vamos chamar assim, não sei se eu posso dizer que é uma experiência mal sucedida, não chegar tanto, mas não foi uma boa experiência. Por quê? Vamos olhando esse filme porque também hoje. Eu bobeei muito, o filme ficou muito longo, sabe? A Karen também bobeou, o filme ficou longo também. Enfim, e o Kaká também tinha uma ideia de fazer um filme longuíssimo. Aí todo mundo saiu um pouco do seu próprio registro. É isso. Chega! Miserável, pra fora da minha casa! Não quero mais ver você na minha frente! Nunca mais quero botar o olho em você, porque eu não sou pai de vagabunda! Mas eu sou sua filha, pai. Vagabunda! Com o Rui você vai ter várias experiências. Uma delas é dramática, né? Que é o Quarupi, né? Como que foi? Aliás, você tá rindo, então vamos falar do Quarupi. O Quarupi foi um filme incrível para se fazer, porque a gente montava o filme aqui no Brasil, e o filme ao mesmo tempo tinha acompanhamento na França. Então a gente terminava um rolo aqui, aí ia de noite lá no aeroporto, via alguém na fila de Paris, pedia: você pode levar esse rolo para Paris? O cara achava meio estranho. Não, tem $100 aqui, leva esse rolo e entrega lá. Às vezes deu certo, às vezes não deu. Foi um filme incrível para se fazer. Mas para se fazer, para se ver, é um pouco diferente. E foi a experiência com os índios também, foi dramática. Porque a gente foi filmar lá no Xingu, armou um circo lá de 100 pessoas,
E os índios, eles eram muito espertos, porque a gente combinava uma coisa, eles diziam, não, tá tudo certo. Aí chegava na hora de filmar, disse, não, quero mais dinheiro. Normal isso, enfim, acho que não é normal, mas o índio que é tão sacrificado, enfim, apanhou tanto o homem branco, aí se aproveitou de nós, e era um inferno. As filmagens nunca eram combinados, enfim. A ideia publicitária do filme é espalhar cartazes por toda a selva para ver se os índios identificam a mulher branca. Eis a atriz italiana que interpreta a Sônia. Tchau. A montagem o resultado da montagem foi dramática por causa disso. Não, e a montagem também os dois produtores eram novos em cinema. Então eles exigiram que o filme tivesse um tempo mais curto. Isso o próprio Rui diz, olha, a exigência dele talvez tenha criado um problema, porque se o filme fosse mais longo, seria mais compreensível. Ele ficou curto, então ficou meio incompreensível em algumas passagens. Porque o livro mesmo é um livro longo. É, o livrão. Do Mas eles exigiram isso, então, até para Cannes. Enfim, aí fez o filme mais curto, mas não era o ideal. A impressão que eu tinha que uma das razões que o filme não ficou a contento foi porque tinha um elenco, digamos, estelar, né? E tinha muita gente. Tinha que caber todo mundo. Tinha muita gente, tinha gente demais, pô. E isso também... E também, né, quando precisou encurtar o filme, foi botando um atrás do outro, isso prejudicou muito o filme. Viva a Sônia! Não, sem ela não volta. Falua, você abandona tudo por causa de uma... É mulher à toa que a gente fala quando quer insultar uma mulher, sem contudo ofender o ouvido dos demais. Lídia, você ganhou a noite. É porque eu acho você um amor, Soninha. E esses homens todos idiotas. Eu não quis ofender ninguém, desculpe. Sônia, eu te adoro. Você tinha trabalhado com o Rui no Ópera do Malandro. Certo. Que é um musical a partir da obra do Rui com o Chico Buarque. Como que é essa produção? Como que foi feita? Não, eu entrei na ópera, já tinha uma montadora que era a ID. Entrei na ópera só para montar os números musicais. Mas aí o Rui gostou de mim, eu gostei, enfim. Aí montei mais alguma coisa, mas tinha depois tem mais uma francesa, uma coreana que montou também. Ele foi para Paris acabar o filme. A mulher deu mais uns cortezinhos. Deu tudo isso. Mas eu em tese só montaria os números musicais. Depois Bom, parte do filme, né, Maia? Mas era ruim, né? Só nos musicais, pô. Trabalhoso pra burro, pô. O celular e dança lá o tempo todo, pô, canta o tempo todo. E brasileiro não sabe dançar muito bem, não. Sabe dançar muito bem, mas pra cinema isso é meio mais complicado. Tem que sair a câmera, uma coisa mais dolorosa. Maia fez um musical, que é a Ópera do Malandro. E musical não tem jeito, você não adianta deixar a câmera 10 minutos parado que tá morto. Você tem que cortar o tempo todo, tem que seguir o ritmo da canção, da música, você tem que dar dinamismo à dança, etc. Ou seja, a montagem tem que atuar. Então, nesse sentido, é uma montagem aparentemente tradicional, mas que exige muito do montador, no sentido de que ele tem que entender exatamente qual é o porte, qual é o ponto de corte aqui. Eu corto com a perna da dançarina para o alto ou no chão? O braço dela foi mais ou foi menos? Ela criou um elemento de ritmo ou não criou? Então, às vezes, uma sequência aparentemente tradicional é muito mais difícil do ponto de vista da montagem do que você, de repente, deixar um plano de 10 minutos e fazer essa opção radical. Ai, quem me dera ser doutor, formado em Salvador, ter um diploma anel. E voz de bacharel, fazer então louvor. Discursos a granel pra te dizer, gente. Bem-vinda, tu és a dama mais formosa, e ouso dizer a mais gostosa, aqui deste convívio. A câmera, você, no caso, quando ela não acompanha ou ela é canastrona no acompanhamento da dança, tem que... porque também isso é americano, você tem os coreógrafos, você tem tudo, todo mundo faz tudo muito bem, musicais. Mas é mais você sofre mais um pouco, que não tem tradição de fazer cena musical aqui. Então, tem todo esse problema. Mas aí o Rui fez
Depois ele fez um musical e disse, isso não é para você, vai montar. Que é um número bonito que tem um espelho, onde essa lá faz uma movimentação e tem um cara do lado oposto que fazendo um dublê dele, né? Isso é legal. Agora você tocou numa questão importante. Tem, vamos dizer, gêneros que o brasileiro não vai bem. Ou seja, você falou do musical. Talvez financeiramente, né? Porque cinema aqui, como diz Rui Guerra, o cinema brasileiro está sempre em crise. Então... Mas não devia, no caso do musical, ser assim, porque se a gente filma mas tão bem também futebol... conhecimento do cinema que você vai fazer. Se você quer mesmo saber por que ela ficou comigo, eu digo que não sei. Se ela ainda tem seu endereço ou se lembra de você, confesso que não perguntei. Você falou que o Cacá é um político e você também está me saindo um político mineiro aqui um pouco, mas eu queria que você me dissesse o seguinte, vamos tentar estabelecer algumas diferenças de estilos. Como que é o Rui Guerra para trabalhar, o estilo dele, e o Cacá? São duas personalidades bem diferentes. Não, o Rui ele tem fama de ser meio duro para trabalhar. Então as pessoas têm um pouco de medo do Rui. Não, o Cacá é mais aquela coisa mais política, leva a coisa na nonchalance dele, enfim. É isso. Mas eu acho que o Rui filma melhor. O que é filmar melhor? Isso é importante. O Rui tem mais padrão na filmagem, né? É uma coisa que você sente. O Cacá é um pouco... filma bem também, mas tem menos padrão. Significa, por exemplo, que o que ele passa para a equipe está mais definido, está mais deglutido? O Rui filma planos mais longos, plano de sequência plano de sequência é difícil, muito difícil de filmar. Porque tem... O complicado de você cortar plano de sequência é saber onde acaba ele. É aí que você sofre, montando plano de sequência, porque vai, e vai cortar onde? Você não sabe muito onde vai cortar. Isso o Rui filma bem, ele sabe filmar. E o Cacá, você já acredita que... O Cacá eu acho que o Cacá é mais um literato. Ele escreve muito bem. Então, como ele escreve bem, já fica mais fácil para ele saber como ele vai filmar. Embora ele não tenha essa coisa. Isso o próprio Cacá falou uma vez, quando montava o Bela Palmeira, entrou na Moviola, está montando os belos planos do Rui. O Rui faz realmente planos muito bonitos. Quilombo Quarupi. Qual foi a que você pensou em fugir? Não pensei em fugir, não. Eu não fujo, não. Mas qual foi mais difícil de montar? Não, foi o Quarupi. Eu fiz a produção executiva, ainda fiz a montagem, né? Então foi complicado. E era na selva. O Quilombo foi aqui em Xerém, lá perto do Rio. Então era mais simples. Mas Quarupi foi um delírio, porra. Todo mundo enlouquecendo, as pessoas enlouqueciam. Enfim, na selva. Enfim, você ficar 2 meses morando numa cabana, bem complicado. Agora, mas você disse que foi difícil pelas condições de filmagem.
Mas o material que chegou para você tinha essa dificuldade? Tinha um problema quando o material chegava e eu também estava fazendo a produção, então era duplamente complicado, pô. Eu não queria ter feito a produção e a montagem, mas acabei tendo que fazer. Então, isso foi exaustivo para mim. Montar documentário é difícil. É difícil? É mais difícil que montar ficção. Por quê? Porque a cada momento você pode ir para um lado. E o quadrilho? Você vai trabalhar lá com fato? Quadrilho eu prefiro não falar. Montei até com a Karen também. Nada de excepcional, não. E olha que é um filme que vai para... É um dos filmes emblemáticos, vai para... Concorre a Oscar. Concorre a Oscar, enfim. Tudo bem. A Teresa e eu vamos embora. Não voltamos mais para São Giuseppe. Avisa o Angelo. Diz a ele que não sabemos ainda para onde vamos. Mas antes de voltar para casa, faz todas as compras como ele mandou. E outra coisa, não esqueça de dar nossas lembranças a ele e a Pierina. Diz a ele que nós desejamos que sejam felizes. Entendeu bem? O que foi essa sua parceria com o Davi? Davi foi ótimo. Na BMTV. E tinha o nosso querido Sabino, Fernando Sabino. O que foi essa experiência? Na BMTV eu fiz 10 filmes com eles dois, sobre escritores brasileiros. Foi legal, foi bacana, porque o Fernando Sabino descolou lá, coisa de mineiro, juntou um pouco nacional, financiamento. Aí, então pegamos 10 escritores e fizemos. Eu montei 9, um deles foi feito pelo Laclette, o Jorge Laclette. Quais que você filmou, você se lembra? Montei Vinícius, montei Jorge Amado, montei Carlos Drummond de Andrade. Montei 9. A minha fidelidade a Minas, eu acho que Minas tem mesmo, a gente está preso a Minas por um cordão umbilical. Embora eu acho que nós exageramos um pouco o lado mineiro dos mineiros. Eu acho que Minas, de fato, é um estado com peculiaridades muito marcadas, mas há um pouco assim de mito em torno de Minas. Nós criamos assim uma Minas meio estranha, como se Minas fosse um país diferente do Brasil. Eu acho que nós criamos um pouco assim de rocambole em torno de Minas. Agora, a ligação é evidente, como isso é uma constante no homem, né? Uma certa fixação sentimental com a sua terra de origem. Você volta a trabalhar com Walter Lima Jr. fazendo o Boto. Mas não foi experiência boa, não. Por quê? Por minha causa também. Não, enfim, porque tinha brigas internas lá, enfim, não foi muito legal, não. Você não gosta do resultado do... Não gosto, não. Acho meio largado o filme. Até talvez por culpa minha também. Mas também o Walter é uma pessoa difícil para você trabalhar. Ele tem esse estigma. Agora, quer dizer, foi bem mais... Então, ao contrário do Lira do Delírio, que era um filme caótico, esse filme que é um filme super linear... Foi mais complicado. Mas não foi, é por causa da produção, o material que chegou para você? Não, por minha causa também, enfim. A gente brigou um pouco no filme, enfim. Você não gosta do resultado do seu trabalho ali? Não gosto, não. E também não gosta do filme? Não, o filme é bom. Mas o resultado do meu trabalho é medíocre. Nossa, isso faz tempo que eu não vejo alguém sentar aqui e ter uma opinião tão certa, tão pesada sobre o trabalho. Não, é normal isso. Tem vários filmes que eu montei que eu não gosto. Não peço a lista, não. Isso. Homem nenhum pode espiar as moças na noite de São João. Cheguei agora. Que pena, hein? Eu juro que eu não vi nada. Como é seu nome? Não tem nome?
Tenho sim, meu nome é Corina. Eu já montei alguns filmes, eu não vou dizer de quem não. Mas quando sai aqui, você diz, porra, realmente que merda. Eu sabia que tava ruim. Não pensei que fosse tão ruim. É que você sempre tem uma esperança, fazendo um filme assim, não sei, talvez seja bom. E de outro lado, você já teve alguma experiência? Esse filme é uma droga, e o pessoal falou... Não, aí também... Não teve isso? O pessoal fala... Ao contrário do que você pensa do filme, o pessoal pode falar um pouco melhor do filme, mas... Não dá para você pensar que o filme é muito ruim e os caras dizendo que o filme é bom. Deve haver a possibilidade de um ser humano escutar o outro um dia. Eu tenho sempre a sensação, às vezes, de que você nunca me compreendeu. Eu nunca consegui passar o que eu sinto por você. O que eu sinto por você é loucura, eu sei. Eu queria dizer uma palavra e atingir a significação plena. Ser entendido. Entendeu? Não. Eu Sei Que Vou Te Amar, do Jabor. Como foi a montagem desse filme? É tranquilo. Porque o Jabor achava que tinha feito um filmezinho, e o filme fez muito sucesso depois. A montagem foi normal, essas cenas assim, enfim, não teve nada de espetacular, não. Esse tipo de cinema do Jabor, que vamos dizer, é um cinema mais econômico, vamos dizer, quase dentro de estúdio o tempo todo, uma parte do tempo, né? Maldosamente falavam que é filme de apartamento. É mais difícil de montar? Porque você tem necessidade de cortes, né, de apoios. Como que é isso? O Cacá dizia o seguinte: o próximo filme do Jabor será feito dentro de uma caixa de fósforo. O Jabor dizia: o próximo filme do Cacá será O Pequeno Mundo de Carlos Diegues. Eles são amigos. Uma vez, eu encontrei na rua uma mulher linda, loura, igual a Marilyn Monroe. Aí eu levei ela pro motel na hora. Cheguei lá, eu vi que era um travesti. Linda, loura. Aí, eu fiz ela me comer. Eu fui comido pela Marilyn Monroe. No Cartola, por exemplo, é incrível, né? A Liberdade. Aquilo foi um filme... Assim, teve roteiro, o Hilton e o Lírio roteirizaram a montagem, mas muita coisa ali é criada na ilha de edição, né? Assim, como quase todos os documentários, a escritura do filme você faz da montagem na ilha. Então, mas eles juntam coisas para criar um terceiro significado, assim, de forma muito brilhante até, né? De uma forma muito poética. O Cartola, eu gostaria de falar do Cartola. O resultado do Cartola? Eu gosto, mas eu acho um filme que deu mais trabalho foi o Homem que Engarrafava Nuvens. É mais rico também. O Cartola tinha mais material. Exatamente. O Cartola é um pouco mais limitado nesse sentido. Porque também Cartola tem pouca coisa. Tem a coisa da TV Cultura e basicamente uma outra coisa da Globo. Tem o filme do enterro dele, né? Do enterro dele. No cemitério, que tem entra no começo e no fim. Mas ele não é excepcional em matéria filmada, não. Tem pouca coisa filmada, Cartola. O começo do Cartola, já que você se referiu, começar com o negócio do enterro, esse tipo de recurso, ou seja, o cara morreu, tudo, mas começar por essa parte é por causa que o material era parco? Ou era é uma opção deles mesmo, que começou pelo enterro, depois tem um plano do filme do Júlio Bressani, que eu acho que tem lá um cadáver, um esqueleto com o microfone na boca, falando, e depois o filme se desenvolve normalmente. Foi mais a opção deles mesmo. Acho que não foi por pobreza de recursos, não. Está chegando o momento de irmos pro altar, nós dois. Mas antes da cerimônia, devemos pensar. E depois terminam nossas aventuras
chega de tanta procura. Nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão. Montar documentário é difícil. É difícil? É mais difícil que montar ficção. Por quê? Porque a cada momento você pode ir para um lado. Entra para a tela de arquivo, você vai para um lado. E ficção você tem um roteiro, né? Documentário você não tem roteiro. Documentário é uma expressão e vai livre. É bem mais difícil. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Eu nasci em Iguatu. Desde criança eu conheci o baião, como Luiz e Exu, quase em frente um do outro. E eu tenho a impressão que fatalisticamente, predestinadamente, eu tinha que me encontrar um dia com Luiz Gonzaga. Você trabalha bastante com a Lúcia Muratti. Você faz Quase Dois Irmãos, o Brava Gente Brasileiro. O Brava Gente entra no meio e fiz esse último filme dela. O Maré. Vamos falar do Quase Dois Irmãos. Quase Dois Irmãos tem vários, o filme dela. Tem vários planos, né? Várias épocas, na verdade, né? Vários momentos históricos. Como que é montar um filme daquele tipo? Eu gosto. Um filme desse tipo é o filme que eu mais gosto de montar. Por quê? Porque tudo se cruza. É feito ali no delírio. Tudo se cruza internamente e é bacana. Se você não errar, né? Enfim. Mas é legal. Eu sei, a gente vai fazer o possível para trazer essas pessoas com a gente. Você é o primeiro da lista. Todo mundo que tiver alguma questão política vai com a gente. Questão política? Como é que tu vai provar que assalto e o 71 é político, meu irmão? Tá de papo furado pro meu lado, é isso sim. Por que vocês não fizeram justiça, meu irmão? Quem não formar, morre. Sabiam que podiam contar com a gente. Matava quem não formasse. Agora, você volta a montar com ela a Maré, que é um filme musical. A Maré é mais complicado, mas a Maré é mais complicado porque é musical, justamente, é o mesmo problema. E a Maré tem um problema que interrompeu no meio, ela levou mais tempo que pensava levar para filmar, enfim, foi meio tumultuado. E o filme que foram cortados muitos personagens. Tinha sequências inteiras fora, enfim, é mais complicado. É um filme mais pendente. Um montador consegue salvar um filme? Não. Aí. Nem o diretor. Filme ruim. Filme ruim é filme ruim. E não tem como fazer milagre? Não existe. Maí Tavares, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, foi um grande prazer. Tá bom. Até o nosso próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.